Oi, gente, Lua Serena aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o caminho pagão e autorresponsabilidade. Estamos vivendo tempos esquisitos, estamos vivendo tempos de perdas, de dores, mas também de profunda transformação e de muito aprendizado. Então, quando a gente pensa no caminho da arte, eu sempre reflito assim: a gente normalmente, os pagãos, as pessoas que são pagãs, elas são meio que sazonais. Então, elas são aquelas pessoas que fluem nos ciclos. Então, tem momentos em que elas estão primavera, verão, tem momentos que elas estão outono e inverno. E isso não necessariamente tem a ver diretamente relacionado ao que está acontecendo no clima, ok? Eu costumo dizer que a gente tem uma roda do ano interna. Então, tem uma roda interna, então a gente tem os nossos ciclos internos. Então é muito comum que vez por outra você que vive essa religiosidade, mais especialmente vocês que vivem essa religiosidade como eu, que vocês sintam esses fluxos, né? E é bom respeitar. Ainda mais porque a gente vive também num mundo em que exige que a gente produza o tempo todo. Então, quando a gente não produz dessa maneira assim, cavalar, a gente se sente culpado. E dependendo de onde a gente trabalha e com o que a gente trabalha, de fato, não ser dessa forma, não estar vivendo desse jeito, também pode nos prejudicar, inclusive financeiramente, inclusive nos negócios. Então é muito importante que a gente reflita sobre essas questões, né, da responsabilidade que a gente tem com as nossas vidas e com os nossos ciclos e respeitá-los. Claro, que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu acredito muito que a gente é adulto, então não dá para simplesmente largar, né? Embora às vezes a gente sinta vontade. E nesse período que a gente está vivendo, um período bastante difícil, profundo, o Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade, o que pior está lidando com todas essas questões que a gente está vivendo. Então, muito dificilmente um pagão, um bruxo, não se afeta com isso. E por quê? Porque a gente é mais sensível, porque a gente é especial, porque a gente somos os eleitos, porque nós somos inferiores aos good vibes, que está tudo sempre muito bem, tudo muito ótimo. Não. É porque esse caminho é um caminho de profunda autorresponsabilidade. O caminho da arte, bruxaria, é um caminho em que não dá pra você mentir. Você até tenta, a gente até tenta mentir pra gente. Em alguns momentos, crianças que somos, né? Mas é um caminho de profunda responsabilidade e de você retirar as máscaras, né? Você rasga o véu e você está profundamente conectado ao todo. Por que vocês acham que as bruxas, que os bruxos, eles têm uma capacidade de percepção aguçada? Não achismo, né? Quando tá no achismo, aí tem alguma coisa errada, né? Cuidado, porque às vezes, né, o achismo, a mania de perseguição, tudo isso, isso já é uma distorção dessa capacidade de percepção que de repente foi mal trabalhada aí no caminho de vocês. Mas a percepção aguçada, ela vem da capacidade da gente se conectar com as pessoas. Daí que eu acho que bruxos gostam muito de internet, né? Não necessariamente midiáticos, mas gostam de coisas de internet. Essa é só uma suposição, tá? Mas a verdade é essa, a gente é profundamente conectado com o todo, né? Com a teia cósmica. Então, nessa conexão que a gente estabelece com o todo e com tudo, impossível, gente, a gente não sentir o que está sentindo, né? Independente de você ter perdido alguém muito amado, eu perdi duas pessoas muito queridas no intervalo de uma semana, assim, 1 ou 2 semanas. Duas pessoas amadíssimas, jovens, partiram por conta do que está acontecendo, né? E aí alguns podem dizer, mas a vida é assim, vida e morte e tal, vocês celebram vida e morte, é verdade, mas a gente sente, né? E não é um caminho de negar a tristeza, não é um caminho de se afundar e nem de não lutar contra essa coisa ruim, tenebrosa que está se afetando sobre a gente, mas é um caminho de profunda responsabilidade, de profunda clareza e de conexão. Então, nessa conexão que a gente tem com as pessoas, não só nesse mundo, nos mundos, né, claro que a gente vai sentir essas questões, né? É bem estranho se alguém não sente. Não significa com isso que vai se afundar. Aí também tá errado.
mas certamente você está sentindo essa energia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente pode se sentir sozinho, sentir que, né, a gente está sozinho nessa e vocês não estão sozinhos nessa. Se você está sentindo tristeza, dificuldade de fazer as coisas, uma coisa meio pesada, eu digo, você não está sozinho. Isso está acontecendo com todo mundo que tem essas percepções aguçadas, com todo mundo que está conectado com isso. O que a gente tem que fazer não é fingir que não está acontecendo e dizer, olha como nós somos good vibes, e nós, nossa, estamos maravilhosos, né? Para fingir isso não. Pagão, bruxo, encara a escuridão, vive a escuridão de olho aberto, né? Vive isso das entranhas aos ossos, mas não se entrega nem para alegrias em exagero e nem para sofrimentos em exagero. De vez em quando a gente até, para manter o equilíbrio, a gente vai para os exageros e para os excessos, mas a gente tem uma dança, né? A dança está muito relacionada à nossa arte, então eu convido vocês a dançar nesse plano do movimento, que é o plano que nós estamos no plano do movimento das coisas, e dizer para vocês que isso vai passar também. Esse movimento vai girar e vai passar, tá bom? Então era só isso, eu queria dividir aqui com vocês essas minhas percepções, estou aqui refletindo sobre isso já há uns dias, eu queria trazer para vocês. Um beijo para vocês.